Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sementes para a Eternidade. Eu me chamo Alexandro Júnior e hoje nós falaremos sobre os símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo é muito mencionado e por muitas vezes por meio de símbolos. Uma vez, João Batista pregando com muita ousadia, chegaram a perguntar: o Senhor é o Cristo, ou seja, o Messias? João Batista diz: não, eu não sou Messias, eu batizo com água. Virá então o Messias, depois de mim, que é antes do que eu, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Assim diz João Batista acerca de Jesus e do Espírito Santo. Para melhor compreender o Espírito Santo naquela época, naquele contexto, então era sempre evocado algum tipo de símbolo. E o primeiro símbolo que foi evocado ao Espírito Santo foi fogo. E por que fogo? Vamos ler um versículo que está em Isaías 4, 3 e 4. Diz o seguinte: os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os inscritos para viverem em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado a impureza das pessoas de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo o sangue derramado em Jerusalém. Mas por que fogo? Nós sabemos que há 2000 anos não havia luz, não havia energia elétrica. Então uma das funções do fogo era iluminar. E é uma das funções também do Espírito Santo, nos iluminar, clarear, fazer com que nós enxerguemos o que está obscuro espiritualmente falando. Bem sabemos que havia uma conversa entre Jesus e Nicodemos, que era doutor, era mestre naquela época. Quando Jesus começou a falar de coisas espirituais, Nicodemos ficou perdido, não sabia. E Jesus até questionou: mas o senhor não é mestre? Pois é, coisas espirituais só poderão saber e distinguir ou discernir o Espírito Santo de Deus. O nosso espírito ou a nossa incapacidade humana não é capaz, se me permitem a redundância, em discernir as coisas espirituais. Então ele é fogo porque clareia, ilumina a nossa mente. E é fogo também porque assim como diz João Batista, olha, eu batizo com água, ou seja, o meu batismo é um símbolo da purificação. Vocês são batizados por água, que simboliza a purificação, mas o Espírito Santo batizará com fogo, e o fogo realmente purifica, ele realmente purificará vocês, não será mais apenas um símbolo. O ouro exposto a alta temperatura é tirado de si toda a impureza, ficando somente o que é nobre, somente o que é metal. A partir daí, nós entendemos que o Espírito Santo também proporcionará isso a nós, tirará de nós todas as impurezas, deixando somente o que é nobre, somente o que é de Deus em nós. O segundo símbolo é a pomba. Vamos ver o que diz as Escrituras a respeito da pomba. Em Lucas 3:22, diz o seguinte: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz, dizendo: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Por que pomba? Pomba nós sabemos, já estamos cansados de saber que é um símbolo da paz. Sim, o Espírito Santo nos proporciona paz, ele nos dá paz em meio a qualquer circunstância que estivermos passando. Você pode estar passando por qualquer tipo de luta, qualquer tipo de batalha, seja espiritual, seja financeira, seja na sua família, ou seja familiar, em qualquer área da sua vida. Independente da guerra, da luta que estiver passando, se você estiver com o Espírito Santo, ou o Espírito Santo estiver em você, tudo vai passar e você vai estar em paz. Sim, além das nuvens o sol brilha. Então nós sabemos que além dessa tribulação, dessa tempestade que estamos passando, nós temos um Deus em que podemos crer, porque nós estamos bem certos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Sendo assim, o segundo símbolo, a pomba da paz. O terceiro símbolo, água. Nas Escrituras Sagradas diz o seguinte, em João 7, 38 e 39, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Por que água? Nós bem sabemos também que a água é um símbolo da vida. Quando a NASA vai procurar vida em outro planeta, a primeira coisa que se procura é água. Porque se houver água, haverá vida. Sem água não tem como haver vida, não tem como ter vida.
A água não só simboliza a vida, a água é a própria vida. O nosso corpo é constituído de uma porcentagem muito maior de água. A terra também é constituída por muito mais água. Então, quando o Espírito Santo fala que é água, é porque ele gera vida. E é diferente entre viver e sobreviver ou existir. Quando o Espírito Santo realmente toma conta da nossa existência, nós deixamos de apenas existir e passamos agora a ser, a viver. Então o Espírito Santo proporciona isso a nós, por isso que também simboliza água. O terceiro símbolo é o vento. Lá em João 3,8 diz o seguinte: o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O Espírito Santo também simboliza o vento. Por que o vento? O vento nós não vemos, mas podemos ouvir. Quando o vento passa pelas árvores, nós vemos ela balançando, ou seja, nós vemos o efeito do vento. E quando o Espírito Santo realmente entra na vida de alguma pessoa, nós podemos ver os efeitos proporcionados pelo Espírito Santo, os efeitos proporcionados por Deus, como um vento não fica parado no mesmo lugar, mas sempre se move. O outro símbolo é óleo. Em Hebreus 1,9 diz o seguinte: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolhe-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. A partir da unção com óleo, a pessoa tinha uma tarefa específica. Eram ungidos os reis, os profetas, eram ungidos também os sacerdotes. Alguém era ungido para exercer uma função específica. Isso era unção. E hoje, a unção vinda do Espírito Santo também nos chama, nos credencia a uma missão diferente, uma missão de propagar o Evangelho a toda criatura. E nós precisamos dessa unção, desse poder do Espírito Santo. E ele nos chama para realmente fazermos a diferença na nossa sociedade. É só olhar a história dos apóstolos. Eram 12 pessoas simples, com uma missão de levar o Evangelho, e eles foram ousados a partir da descida do Espírito Santo, que está lá descrita em Atos 2. O sexto e último símbolo ao Espírito Santo é selo. Em Efésios 1,13 diz o seguinte: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. O selo era um símbolo de autenticidade. Quando algo era selado, todos poderiam ter convicção que aquele símbolo, naquele selo, era de determinada pessoa. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós precisamos então fazer com que as pessoas enxerguem em nós o próprio Deus de amor, de paz, de justiça, que faz com que, para que possamos entender melhor o mundo espiritual, ele evoca símbolos para a representação do teu Santo Espírito, que são esses: fogo, pomba, água, vento, óleo e o selo. E se vocês gostaram desse vídeo, se foi útil para vocês, para que outras pessoas possam ver também esse vídeo, então se inscrevam no canal, dê um joinha aí, um like e compartilhe. Será muito importante para o crescimento do nosso canal e para que outras pessoas também possam ser edificadas por essa palavra. Beleza? Um abraço a todos, que Deus os abençoe.